Marcos, capítulo 1. Nós vamos iniciar hoje uma série neste livro. Pelas minhas contas, essa série vai levar mais de um ano. Então, meu plano é que, em algum momento aí, eu vou fazer uma pausa nela, para a gente descansar o cérebro, e depois eu volto para ela. Eu sei que os pastores mais antigos, né, passavam muito tempo em passagens da Bíblia. Eu lembro de alguém que me falou de um pastor que estava há 10 anos pregando em Hebreus, né? A igreja. Há 10 anos em Hebreus. Bom, eu não sou desses. Mas meu objetivo aqui é tentar expor todo o livro de Marcos, todo o evangelho de Marcos para a nossa igreja. E hoje à noite eu quero apresentar, então, 5 marcos sobre o evangelho de Marcos. Então, as duas palavras não têm um grande significado. 5 marcos sobre o evangelho de Marcos. Eu quero ler com os irmãos Marcos, capítulo 1, versículo 1. Marcos 1. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Então, bem fácil esse versículo, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Esse verso resume bem o conteúdo do livro de Marcos. Ele é um evangelho sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, para a gente usar esse versículo como introdução, e a propósito, esse verso é uma introdução de Marcos, mas a introdução aqui do Evangelho de Marcos vai do versículo 1 até o versículo 13, para ser mais específico. Mas hoje eu queria usar como pontapé inicial o versículo 1 e tentar introduzir aos irmãos alguns conceitos importantes do Evangelho de Marcos. O objetivo é apresentar 5 marcos, 5 verdades, 5 fatos, 5 realidades acerca do livro de Marcos. Esqueci de marcar, Elaine, o tempo. Só para eu ter uma noção. Tem como é? Tem como. Vou marcar aqui o tempo, senão ficou. Eu posso me empolgar. Então, 5 marcos ou fatos acerca do Evangelho de Marcos. Então, o primeiro dele, eu quero trazer para os irmãos, é que Marcos é o Evangelho de João Marcos. O autor do Evangelho de Marcos, ele é citado no Novo Testamento como João Marcos. Então você já deve ter lido esse nome, por exemplo, no livro de Atos. João Marcos. João Marcos é o autor do Evangelho de Marcos. Então quem era João Marcos? Não sei se tem isso aqui. Tem aqui. João Marcos era filho de Maria, uma cristã de Jerusalém. Atos 12, versículo 12 vai falar sobre ela. Marcos foi cooperador de Paulo em suas viagens, capítulo 13 vai falar de Marcos. Marcos teve um problema de relacionamento, inclusive com o apóstolo Paulo, certo? Ele era primo de Barnabé, era companheiro também de Barnabé nas viagens missionárias, mas teve um momento em que Paulo e Barnabé tiveram uma desavença, e diz o livro de Atos que essa desavença foi muito pesada por causa de Marcos. Então Marcos não era um santo, causou uma certa desavença entre Paulo e Barnabé, provavelmente porque durante uma viagem missionária, Marcos deixou eles de lado, acabou deixando eles em algum momento sozinhos. Então, uma outra oportunidade em que Marcos queria ir com Barnabé e Paulo disse, não, comigo você não vai. Dessa vez você não vai. Barnabé queria levar Marcos, mas Paulo não queria. Então, Paulo foi para um lado, Barnabé e Marcos foi para outro, ou João Marcos. Apesar disso, Marcos esteve com Paulo nos seus últimos anos de ministério. Então ele é citado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, como alguém que estava com Paulo nos seus últimos dias de vida. Então, apesar dos problemas de relacionamento que eles tiveram no passado, isso foi superado
porque o evangelho reconcilia os relacionamentos. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13, o apóstolo Paulo chama Marcos de meu filho, filho na fé. Filho como um discípulo. Então, não só 1 Pedro, mas a história da igreja, a tradição, diz que Marcos era um discípulo de Pedro. Discípulo como alguém que andava perto, estava sempre com ele. Então, a própria tradição cristã considera Marcos, ou João Marcos, como o autor do Evangelho de Marcos. É por isso que ele é chamado de Evangelho de Marcos. Aliás, irmãos, nos escritos mais antigos do Evangelho, Marcos tem um sobrescrito, né? Os evangelhos, os nossos evangelhos aqui, eles não têm dizendo Evangelho escrito por Mateus, Evangelho escrito por Lucas. Apesar que Lucas é o que está mais claro, mais evidente. João não diz, João, estou escrevendo para vocês o Evangelho de João. Eles não são assim tão diretos. Mas os primeiros receptores, os primeiros destinatários desses livros, sabiam de quem estava recebendo. E os livros, os manuscritos mais antigos do Evangelho de Marcos têm um sobrescrito, segundo Marcos. Talvez na sua Bíblia apareça aí, no início, Evangelho segundo Marcos. Assim como Mateus tem Evangelho segundo Mateus. Ou como João tem Evangelho segundo João e Lucas, Evangelho segundo Lucas. Por que essa expressão segundo fulano, segundo Beltrano? Essas expressões quer dizer conforme o relato daquela pessoa. Conforme o relato daquele autor. Conforme o relato daquele evangelista. Então, os manuscritos mais antigos aparecem segundo Marcos. Além disso, a tradição da igreja, a própria tradição aponta que João Marcos foi o escritor desse livro como um intérprete de Pedro. Eu disse para vocês, eu tenho uma passagem aqui citada, 1 Pedro 5,13, Marcos era filho, é chamado carinhosamente por Pedro de filho. E a história diz que que Marcos escreveu esse livro como se fossem memórias do apóstolo Pedro. Então, Papias foi um dos personagens da história da igreja. Em 140 depois de Cristo, ele afirmou que Marcos recebeu de Pedro, em forma de pregação, em forma homilética, as informações sobre a vida de Jesus. E Marcos anotou, registrou com muito cuidado. São uma coisa curiosa, quem já assistiu The Chosen, quem já assistiu The Chosen, em algum momento você tem um rapaz que está acompanhando as cenas da vida de Jesus. Ele pega um bloco de notas e começa a anotar. Vocês lembram dessas cenas? Tem um rapaz que do nada ele começa a anotar as coisas. Aí eu disse para ela, rapaz, isso aí é Marcos. Pensando, esse aí é Marcos, mas na verdade é outra pessoa. Era um espião. Ah, não vou dizer não. Assistam, não vou dizer não, desculpe. Perdão. Então, tem coisas que não estão na Bíblia, se eu disser vai ser spoiler, né? Mas Jesus morre na cruz. Ainda de José, eu acho, né? Mas e tem outras coisas que é spoiler. Mas vamos lá. Desculpa, eu quase dei um spoiler grande. Perdão. Então, Papias diz que Marcos recebeu de Pedro em forma de homilética. E registrou, então, no Evangelho de Marcos aquilo que Pedro mencionou, ensinou sobre o Evangelho de Jesus. Então, a ideia é o seguinte. Pedro se tornou um grande pregador do Evangelho. A gente nota isso no livro de Atos. Pedro foi um grande pregador. E a ideia é, aquilo que Pedro estava pregando constantemente sobre a vida de Jesus, Marcos tomava nota, escrevia. Isso é tão relevante que os estudiosos estão certos de que o Evangelho de Marcos foi o primeiro dos evangelhos escritos, e Mateus e Lucas, especialmente, usaram o Evangelho de Marcos como uma fonte. Apesar de Mateus ter vivenciado muitas daquelas cenas, porque Mateus era discípulo de Jesus, Marcos não. Né? Mas Marcos escreveu de uma maneira tão bem sintetizada, tão bem esboçada, que Mateus teria utilizado o Evangelho de Marcos como uma espécie de esboço, esqueleto, e Mateus foi preenchendo com mais narrativas daquilo que ele mesmo vivenciou no Evangelho de Mateus.
Tu entendeu o que eu estou dizendo ou não? Se não estiver entendendo, desculpe, mas uma hora vai dar certo. Além disso, na história da igreja, um homem chamado Justino, conhecido como Justino Mártir, por ter sido martirizado, em 150 depois de Cristo, ele citou o Evangelho de Marcos como Memórias de Pedro. Então, ele disse que Marcos é, na verdade, Memórias do apóstolo Pedro. Irineu, um pai da igreja também, em 170, ele chamou Marcos de discípulo e intérprete de Pedro. Tertuliano, no ano 200, ele disse que o Evangelho de Marcos, ele se refere ao Evangelho de Marcos como o Evangelho que Marcos editou. E ele diz que esse Evangelho é de Pedro, de quem Marcos era intérprete. Em outras palavras, Marcos é o Evangelho de quem? A pegadinha. Marcos é o Evangelho de quem? Hã? Aí, de acordo com o que a gente está falando aqui. Marcos é o Evangelho de quem? Escrito por quem? De Marcos? Né? Foi escrito por João Marcos. Mas ele escreveu a partir dos relatos de quem? De Pedro. Essa é a ideia. Certo? Essa é a ideia. Então, Pedro disse, em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, o apóstolo Pedro disse que antes de morrer, antes da sua partida, ele faria todo o esforço para que a comunidade, a igreja, tivesse lembrança de todo o conhecimento de Jesus. Então é interessante isso. Pedro disse, olha, antes de eu morrer, eu vou me esforçar ao máximo para que todo mundo, todos vocês, tenham todo o conhecimento necessário sobre Jesus. E, juntando a história com essa frase de Pedro em 2 Pedro 1, 15 e 16, nós poderíamos dizer que o Evangelho de Marcos é o próprio esforço do apóstolo Pedro em relatar o Evangelho de Jesus. E Marcos teria sido aí essa pessoa encarregada de registrar. Então, a atribuição da autoria do Evangelho do segundo Evangelho a João Marcos, ela é uma atribuição antiga e generalizada. Então, João Marcos, que é citado no livro de Atos e citado nas cartas de Paulo e de Pedro, é o autor do Evangelho de Marcos. Então, esse é o primeiro fato. Segundo, Marcos é o Evangelho da morte de Cristo. Marcos é o Evangelho da morte de Cristo. O que significa isso? Então, o livro é uma narrativa. O livro é uma narrativa da paixão, pois a morte de Cristo tem um papel fundamental no Evangelho. Então, quando nós falamos de paixão aqui, vocês sabem, estamos nos referindo a todo aquele evento que envolve o sofrimento do Senhor Jesus. Nós chamamos isso de paixão. A paixão de Cristo, o filme mais arretado do mundo. Só para quem assistiu, volta compadecido. Mas o livro de Marcos é uma narrativa que tem um foco específico na paixão de Cristo. Então, tem essas passagens, em Marcos capítulo 2, versículo 19 e 20, é dito ainda de uma maneira bem enigmática ainda, Jesus disse, dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Quando Jesus fala isso para seus discípulos, dias virão em que o noivo, Jesus está falando dele, o noivo vai ser retirado do meio deles. Quando ele fala isso, os discípulos entendem? Não. Mas quando nós lemos, nós entendemos. Porque a gente já sabe o início e o final da história do Evangelho. Então os discípulos não compreendem. Então a frase de Jesus, olha, vai vir um dia em que o noivo vai ser tirado do meio de vocês. E os discípulos dizem, sim, beleza, mas e aí? E quem é o maior aqui? Eu sou o maior. Fulano jogou uma pedra em mim. A conversa muda. Então, quando Jesus revela algo sobre ele, funciona como se fosse um enigma, especialmente sobre a sua morte. Os discípulos não compreendem. Mas nós, quando nós lemos o livro, nós entendemos o que isso significa. Os leitores do Evangelho, os primeiros leitores do Evangelho entendiam o significado daquilo, porque eles já eram no período em que a igreja já estava formada.
No capítulo 3, do 1 a 6, nós temos um episódio da cura de um homem da mão ressequida, ou o homem da mão atrofiada. Essa cura se deu numa sinagoga e era num dia de sábado. Quando Jesus viu o homem com a mão ressequida, com a mão atrofiada, Jesus está olhando para a mão dele e os fariseus olhando. O que é que ele vai fazer? Será que ele vai curar? Qual era a preocupação dos fariseus? Não era com a cura. A preocupação dos fariseus não era, ixi, vai dar uma de Deus. A preocupação era, vai fazer isso no sábado. Vai fazer isso no sábado. Então era igual os adventistas, né? Fazer a prova no sábado. Era bem exagerado. Então, com todo respeito aos adventistas. Então, isso, Jesus curou aquele homem da mão ressequida, da mão atrofiada. Os fariseus questionaram Jesus por fazer aquilo no dia de sábado. E no capítulo 3, versículo 6, é dito que os fariseus e os herodianos iniciaram uma conspiração para matar Jesus. Então, começa no capítulo 2, Jesus falando, o noivo será tirado. No capítulo 3, os herodianos e os fariseus começam a conspirar, pensar como é que eles iriam matar Jesus. Então, essa narrativa sobre a paixão de Jesus é central no livro de Marcos, para falar sobre a morte, sobre o sofrimento, a rejeição, a morte de Jesus. É só a partir do capítulo 8, versículo 31, que Marcos vai mostrar que Jesus começa a falar de uma maneira mais explícita o que vai acontecer com ele. Então, se você ler Marcos capítulo 8, versículo 31, Jesus diz, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, seja entregue, sofra, morra, mas ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Então, quando a gente lê, a gente diz assim, nossa, Jesus era muito claro sobre isso. Né? Jesus era muito claro sobre o que ia acontecer com ele. Ele ia ser rejeitado, ele ia ser entregue. Quer dizer, já está falando sobre traição, sobre ser delatado. Jesus já fala, ele vai morrer, ele vai ressuscitar. E quando a gente lê, a gente fica pensando, como é que os discípulos não compreenderam? Por que os discípulos, quando Jesus ressuscitou, eles foram pegos de surpresa? Afinal, eles viram Jesus ressuscitando Lázaro. Eles viram Jesus dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Por que quando Jesus ressuscitou, eles ficaram surpresos, eles não estavam esperando. Eles não ficaram, não, fique tranquilo, calma, fique tranquilo, Jesus vai ressuscitar no terceiro dia, vamos só esperar. Eles não ficaram esperando. Eles estavam agoniados. Os discípulos do caminho de Emaús estavam como? Eu achei que ele era um Messias, ele foi morrer. Não acredito, ele morreu. Eles não estavam esperando a ressurreição. Porque eles não esperavam nem a morte nem a ressurreição. Quando a gente lê o Evangelho de Marcos, Marcos 8:31, Jesus falando de uma maneira muito clara sobre a sua morte e ressurreição. Nós entendemos, os discípulos não entenderam. Por quê? Então, esse era um dos propósitos. O Evangelho de Marcos quer nos mostrar que, apesar de Jesus falar muito claramente sobre o que ia acontecer com ele, os discípulos não compreenderam, porque isso só seria compreendido plenamente após a ressurreição de Jesus e após o Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Porque Jesus disse para os seus discípulos em João capítulo 14 que ele enviaria o Consolador. E o Consolador ia fazer o que com os discípulos? Fazer lembrar, entender o que Jesus ensinou. É por isso que as coisas que Jesus falava eram muito enigmáticas. E quando a gente lê, a gente vê os discípulos parecendo um monte de lesado. Jesus fala uma coisa e eles não entendem nada. Mas isso era proposital, no plano de Deus. No capítulo 9, versículo 12, Jesus também diz que era necessário sofrer muitas coisas. E ele disse que esse sofrimento, essa morte que ele iria sofrer, era de acordo com o que estava escrito na palavra de Deus, no Antigo Testamento.
Então, a rejeição de Jesus, a morte de Jesus, era um cumprimento profético. Jesus também cita as Escrituras ao dizer que o pastor seria ferido e as suas ovelhas o abandonariam. Em Marcos 14, 27, ele cita Zacarias capítulo 13, versículo 6. Está escrito lá: ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Ele está se referindo a ele. Ele seria ferido. E o que é que ia acontecer com as suas ovelhas, os seus discípulos? Iriam abandoná-lo, fugir. Quando a gente lê os evangelhos, os discípulos não entendiam isso. Eles não compreendem. Pedro disse o quê? Não, Jesus, por ti eu dou a minha própria vida. Eu não vou fazer nada disso. E os discípulos, eu também não. Eu não vou abandonar o Senhor, não. Não, aqui não. Aqui eu sou homem de palavra. Não foi? Chegou os soldados romanos, pegaram Jesus, Pedro ainda tentou cortar a orelha de um. Jesus disse: ei, para, Pedro. Pedro, para. Aí, Jesus cura o Malco, coloca a orelha de volta, ou transforma a orelha, né? Faz uma cura. Depois, o que é que acontece com os discípulos? Perna para quem te quer. Então, isso aconteceu em cumprimento das Escrituras. O pastor foi ferido e as ovelhas ficaram dispersas, o abandonaram. Então, eu trago essa citação aqui de Robert Stein. Ele diz: Jesus ensina e Marcos enfatiza que sua morte não é uma tragédia resultante do destino, mas é o plano de Deus para ele. Então, o Evangelho de Marcos mostra que a morte de Jesus, o seu sofrimento, não foi uma tragédia. O seu sofrimento, as suas dores, a sua morte na cruz, não foi uma tragédia no plano de Deus. As coisas não deram errado. Na verdade, esse era o plano eterno de Deus nas páginas da Escritura, na Antiga Aliança. Ele tinha que morrer. Então, quando Marcos capítulo 8, versículo 31, ele diz: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas. Quando ele diz é necessário, é porque tinha que ser daquele jeito. Ele teria que morrer na cruz pelos nossos pecados. E ele fez. Era assim no plano de Deus, era assim que as Escrituras dizem que tinha que ser, e é assim que foi. Ele se entregou na cruz. Esse era o plano de Deus. A morte de Jesus na cruz não foi uma tragédia, mas foi a nossa redenção eterna. Amém. Terceiro marco, ou terceiro fato sobre o Evangelho de Marcos, é que o Evangelho de Marcos é um evangelho sobre Jesus. Isso é claro, né? Isso é muito claro. O Evangelho de Marcos é um evangelho sobre Jesus. Então, novamente, aí o que diz Marcos 1:1? Princípio do Evangelho de Jesus. Princípio do Evangelho de Jesus. Essa expressão princípio do Evangelho indica o começo do Evangelho de Jesus. Como eu disse aos irmãos, o parágrafo aqui introdutório provavelmente vai do versículo 1 até o versículo 13. Certo? Obrigado. O parágrafo introdutório aqui do Evangelho de Marcos vai do versículo 1 ao versículo 13. Quando ele diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, ele está dizendo, essa é a introdução do Evangelho de Jesus. Ou como o Olivia me perguntou: pai, você sabe o que é prólogo? É prólogo ou epílogo? Epílogo, né? Prólogo. Prólogo é a parte inicial. É isso? O epílogo é a parte final da história. Não é assim? É isso? Você tem um proslódio. Então, o prólogo é a parte inicial, é a introdução, o começo. Então, o prólogo do Evangelho de Marcos, a introdução do Evangelho de Marcos, vai do versículo 1 ao versículo 13. Quando Marcos diz, esse é o princípio do Evangelho, aí ele começa a dizer no versículo 2, conforme estava escrito, né? Conforme está escrito no profeta Isaías. Então, aí ele vai citando a vida de João Batista, o batismo de Jesus, a pregação de João Batista, né? Então,
Esse princípio do evangelho vai do versículo 1 até o versículo 13. É uma referência ao aparecimento de João Batista, que envolve o cumprimento da profecia de Isaías e de Malaquias. Não sei se vocês lembram, lá no final de Malaquias fala que Deus vai enviar um Elias que vai preparar o caminho do Senhor. Mas Elias não já veio? Né? Antes de João Batista, Elias não já veio? Quem era Elias que vinha preparar o caminho do Senhor? Era o próprio João Batista, o profeta do Senhor. A gente vai falar mais sobre isso, mas a própria roupa dele denunciava isso. O jeito dele se vestir, o jeito dele pregar. Era um profeta da antiga aliança, um profeta clássico, tradicional. Então, o princípio do evangelho envolve o aparecimento de João Batista, que vai preparar o caminho do Senhor, o cumprimento profético de João Batista, pregando o arrependimento, o batismo de Jesus por João Batista e a tentação de Jesus como elementos precursores da obra de Jesus. Então, se nós perguntássemos para Marcos, João Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, Marcos, como se inicia o Evangelho de Jesus, Filho de Deus? Aliás, Jesus Cristo, Filho de Deus. Como é que se inicia? Ele ia responder como? Ele ia citar os versículos 1 até o versículo 13. O princípio do Evangelho de Jesus é esse. É assim que começa, foi assim que começou o Evangelho do Senhor. Mas, eu estou falando do princípio. No final das contas, qual é o conteúdo do Evangelho de Marcos? É um evangelho sobre Jesus. Marcos é o único livro que se auto-intitula Evangelho na Bíblia. É o único livro que se auto-intitula Evangelho. Então, é Evangelho de Jesus Cristo. A palavra Evangelho, do grego, se refere à boa notícia ou boas novas sobre Jesus, geralmente. Né? No Novo Testamento, geralmente se refere à boa notícia ou boas novas sobre Jesus. No Evangelho de Marcos, Evangelho está associado à vida e ao ministério de Jesus. Embora nós tenhamos alguns ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos, você vai ver mais ensinos de Jesus em João, em Lucas, em Mateus. O Evangelho de Marcos é mais resumido. O Evangelho de Marcos dá mais ênfase às ações de Jesus, às obras de Jesus. É tanto que o Evangelho de Marcos tem uma expressão grega, uma palavra grega, que é kai. Kai significa e, mas, então, também, diante disso, dependendo do contexto. Aí o meu professor ele brinca, né? Ele dizendo que o Evangelho de Marcos ele é meio pentecostal, é um evangelho cai-cai. Porque tem muito cai. Então, se você ler o Evangelho de Marcos, você vai perceber. Várias vezes o Marcos diz, logo aconteceu isso. Então, aconteceu isso aqui. De repente, aconteceu isso aqui. Logo, de novo. Aí, depois disso, aconteceu isso. Então, é muito assim, é muito rápido. Marcos parece que não dá pausa no seu livro. Então, ele está mais preocupado, ele está mais enfatizando, está mais preocupado em enfatizar as obras de Jesus. Tem ensinos de Jesus, mas é um livro sobre os atos de Jesus. É um evangelho sobre a pessoa, os feitos e os atos de Jesus. Então, ele é uma combinação de biografia com narrativa histórica. Então, como uma biografia, ele narra sobre a vida de Jesus com fatos históricos selecionados por Marcos, com foco no caráter e essência de Jesus. Como narrativa histórica, ele concentra a atenção nas ações de Jesus. Agora, como eu disse, ele é uma biografia de Jesus, mas não é uma biografia em todos os sentidos. Os próprios evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não são uma biografia do jeito que a gente conhece. Então, imagine um livro, eu não sei se deve ter, né? Biografia de Machado de Assis. Esse livro vai falar sobre o quê? Sobre escatologia? Sobre jogos de Xbox? Vai falar sobre o quê? A biografia de Machado de Assis? A vida dele. É isso? Então, provavelmente, uma história sobre Machado de Assis vai ter o quê? A infância, onde ele nasceu,
né? As influências que ele teve que forjaram a sua carreira, né? Como escritor. É isso? Até a sua morte. Não é assim uma biografia? Mas uma biografia de Jesus não tem tudo isso, né? Quais são os fatos sobre a infância de Jesus? O que a gente sabe é só do nascimento, mas a gente sabe pouco sobre como foi a infância de Jesus. A gente tem um episódio, quando ele tinha 12 anos, estava no templo, né, na companhia dos doutores da lei, discutindo a palavra de Deus. Né? Fora isso, nós não temos mais informações sobre Jesus. A não ser aquele filme que mostra Jesus curando um passarinho, quando ele era criança. Jesus curando um passarinho. O passarinho se machucou. Esteja curado. Aí o passarinho, eita, obrigado, Jesus. Nós não temos relatos sobre a infância de Jesus, nós não temos relatos sobre a vida de Jesus nos primeiros 30 anos dele, basicamente. O que a gente tem é um pouco sobre o nascimento e um episódio quando ele tinha 12 anos. Então não é uma biografia extensa sobre a vida de Jesus, mas sobre os seus feitos, sobre o seu ministério, especialmente após o aparecimento de João Batista. Por isso que o ponto anterior, né? Aliás, esse ponto aqui mesmo, né? Sobre princípio do evangelho, começar com João Batista, é porque o evangelho de Jesus, a vida de Jesus, o que os evangelhos tratam como aquilo que vai nos entender, porque nós precisamos do Salvador, acontece após o cumprimento profético do aparecimento de João Batista. Então, o foco de Marcos está no ministério de Jesus após o aparecimento de João, o Batista. Então, Marcos é o evangelho sobre Jesus, focado em Jesus. Quarto, Marcos é o evangelho de Jesus, o Cristo. Então, Marcos 1, versículo 1. Princípio do evangelho de Jesus Cristo. Então, como nós sabemos, a palavra Cristo, ela vem de uma palavra grega, né? Christos. Então, Cristo é uma palavra grega. Ela é quase que transliterada para o português. Christos, Cristo. Quase transliterada. Certo? Mas ela vem de uma outra palavra hebraica. No hebraico, quando nós temos na nossa Bíblia em português, aparece a palavra ungido, com U maiúsculo. Ungido. Geralmente, né? Mas se você vê a palavra ungido no hebraico, a palavra lá é Mashiach. Que é a palavra... Isso mesmo. Messias. Ninguém falou, né? Messias. É a palavra Messias. Então a palavra hebraica para se referir ao Messias é a palavra Mashiach, ungido, para se referir ao ungido do Senhor. Então, a palavra Christus, o Mashiach, Messias, significa ungido, e é um título quando é usado com Jesus. A palavra Jesus, Cristo, a palavra Cristo não é sobrenome de Jesus. A palavra Cristo não é um sobrenome que os pais de Jesus deram. Cristo é um título messiânico. Ele é um ungido do Senhor. Agora, quando o Evangelho de Marcos foi escrito, provavelmente entre 67 a 70 depois de Cristo, ou antes, né, se ele tivesse sido escrito primeiro, antes dos outros, pode ter sido até bem antes, de acordo com alguns estudiosos. Mas, perdão, mas é que eu almocei nesse instante, eu tomei. Quem lê entende. Então, na época em que Marcos escreveu o Evangelho, Cristo acabou virando um nome, igual hoje. Cristo virou um nome. Quando a gente fala Jesus Cristo virou praticamente um nome, né? Então, eu pergunto para vocês, qual é o meu nome? Alguns dizem Pastor Rubens, mas meu nome não é Pastor Rubens. É isso? Pastor é título. Mas atrelou o nome, Pastor Rubens. Né? No acampamento tinha bem uns 10 pastores. Aí, pastor, aí eu dizia, qual?
Era um monte de pastor, tinha mais pastor do que gente. Aí, pastor! Tem mais pastor do que crente. Pastor, a gente, qual? O pastor virou um nome. Normalmente é assim mesmo. Para várias coisas. Igual apelido, né? Muitas vezes vira nome. Então, ainda assim, na época de Marcos aqui, Cristo é usado muitas vezes como um título em várias passagens. Não sei se eu coloquei aqui, acho que eu não coloquei. Mas capítulo 8, versículo 29, capítulo 12, versículo 35, capítulo 13, versículo 21, 14, B1, 15, 32. Se você quiser, depois eu lhe dou essas passagens. Mas tal título revela que ele foi enviado para cumprir o propósito designado pelo Pai, nas páginas da Escritura do Velho Testamento, da Velha Aliança. Então, passagens do Antigo Testamento que se referem ao Messias se cumpriram em Jesus. Estava explicando para os jovens ontem, né? Sobre Jesus ser um Messias, e os judeus, até hoje, não consideram que Jesus seja de fato o Messias. Eles estão ainda esperando o Messias aparecer. E nesse sentido, eles vão ficar esperando. Nesse sentido. Vão ficar esperando e nada vai acontecer. Quando o Messias de fato aparecer, vai ser outra história. É algo que eles não estão esperando. Mas o Messias já veio. Ele veio para o que era seu. E os seus não receberam. Né? Então, o Messias veio para cumprir o propósito de Deus conforme designado na Antiga Aliança, no Antigo Testamento. Os contemporâneos de Jesus esperavam o Messias ou Cristo como uma pessoa que tivesse um caráter militar. E Jesus demonstrou que ser um Messias, Jesus demonstrou que ele era um Messias que ia trazer libertação para o povo, mas não a libertação como uma libertação da opressão dos romanos. Jesus veio para libertar o povo de uma maneira diferente. Ele ensinou aos seus discípulos que era necessário ele sofrer muitas coisas, sofrer rejeição pelos próprios líderes religiosos. Ele disse que era necessário que ele fosse morto, e ele disse que depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Então, esse Messias, conforme Jesus se apresentou, não estava na expectativa dos judeus. Os judeus não esperavam isso. Então, isso era tão estranho às expectativas judaicas que até mesmo os discípulos não compreenderam. Então, o Cristo do Evangelho de Marcos é um Cristo que vem para libertar o povo, vem para resgatar o povo, mas esse resgate vem através da sua morte na cruz, não através da espada. Jesus não é um revolucionário. Jesus é o Salvador do mundo. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É outra coisa. É muito mais do que as pessoas pensam. Okay? Quinto, Marcos é o evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Ainda aqui, no capítulo 1, versículo 1 de Marcos, princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Perdão. O título Filho de Deus revela a relação única e sem igual entre Jesus e Deus Pai. Esse é o título favorito do livro para identificar Jesus. Então, várias passagens aí mostram esse título aparecendo para se referir a Jesus. Particularmente, Jesus geralmente refere-se a si mesmo como Filho do Homem. Então, se você lê os evangelhos, quando é falado sobre o Filho do Homem, é Jesus falando de si mesmo, falando do Filho do Homem como até um cumprimento profético de Daniel. Se eu não me engano, Daniel capítulo 7, quando fala do Filho do Homem. Certo? Agora, parte dessas declarações aqui sobre Jesus ser o Filho de Deus vem dos demônios. É os demônios que reconhecem que Jesus é Filho de Deus. Então aqui, no capítulo 1, versículo 24, capítulo 3, versículo 11, capítulo 5, versículo 7, são os demônios que chamam Jesus de Filho de Deus.
E aí tem um fato curioso. Howard Marshall, um autor americano, acho que era americano, ele escreveu um livro comentando sobre Marcos, e ele disse uma coisa interessante. Ele chama de o problema de Jesus. Qual é o problema de Jesus? Vou passar aqui. Tem pessoas anotando, mas eu vou passar aqui. Eu peço licença aí. Qual é o problema de Jesus? Aí Howard Marshall escreveu isso aqui. Jesus foi um problema para muitas pessoas. A sua família pensou que ele estivesse louco. Capítulo 3. Líderes religiosos pensaram que ele estava endemoniado. Capítulo 3, versículo 22. Seus conterrâneos estiveram confusos sobre ele. Capítulo 6. E até seus discípulos não compreenderam. Apenas os demônios sabiam quem ele era. Isso é um fato bem curioso que o Evangelho de Marcos vai mostrar. Só os demônios, é claro que tem a declaração de Pedro, né? Tu és o Cristo, filho de Deus. Mas até nisso, talvez Pedro não tivesse a compreensão exata do significado disso. É tanto que em Mateus, Jesus disse, não foi carne nem sangue que te revelou isso. Mas só os demônios sabiam plenamente quem era Jesus. E é por isso que eles tremiam. E Tiago vai dizer, né? Você diz que acredita em Deus, até os demônios creem e Jesus de Deus, né? Quem me tocou? Jesus assim, oxe. Ai, eu manguei demais. Jesus estranho aqui. Mas é isso, é isso. Então, Jesus era mais... não foi tão compreendido pelos seus contemporâneos, né, seus conterrâneos, sua própria família, seus discípulos. Mas os próprios demônios reconheceram que ele era o Filho de Deus. Como eu disse a vocês, óbvio que essa incapacidade dos discípulos de compreenderem que Jesus era o Filho de Deus, e nas pessoas ao seu redor, os outros discípulos, aquela incapacidade era momentânea. Dois fatos são marcantes para que os discípulos comecem a entender quem era de fato Jesus. A ressurreição de Jesus e o dia de Pentecostes, a descida do Espírito Santo. Somente aí eles vão entender quem de fato era Jesus. Então, assim como Jesus foi chamado pelos demônios como Filho de Deus, Jesus também foi chamado pelo Pai de Filho amado. Quando Jesus foi batizado, aqui no capítulo 1, versículo 11, Deus diz, né, a voz que é ouvida do céu diz, este é o meu Filho amado. Também, no momento da transfiguração, Deus diz, se referindo a Jesus, este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Então, a ideia básica do título Filho de Deus é transmitir a ideia tanto de pré-existência quanto da divindade de Jesus. Ele é pré-existente, existe antes de todas as coisas, como vai dizer Colossenses, e ele é divino. Meus irmãos, assim, testemunho de Jeová é engraçado, porque assim, eles dizem, Jesus não é Deus. Só que, como é que eles explicam Jesus dizer, eu sou o Filho de Deus, se bem que ele não dizia assim, eu sou o Filho de Deus. Ele foi questionado uma vez, tu é o Filho de Deus? Aí Jesus disse, eu sou. Quando Jesus disse, eu e o Pai somos um. Antes de Abraão existisse, eu sou. Eu sou. Jesus estava dizendo o quê com essas palavras? Porque assim, quando Jesus dizia isso, os fariseus pegavam nas pedras para jogar em Jesus. Como eu brinco, né? As testemunhas de Jeová pegavam em pedras para jogar em Jesus. Porque estavam fazendo uma declaração de divindade. De divindade. Por que os fariseus vão pegar em pedras para jogar em Jesus? Ele está falando uma coisa absurda. Absurda se ele não fosse Deus. Certo? Então, a ideia básica de dizer que ele era filho de Deus, desse título, filho de Deus, é que ele é pré-existente e divino. Quando ele foi questionado sobre ser filho de Deus diante do Sinédrio, lá no capítulo 14, né, as autoridades perguntaram, lá no Sinédrio, tem lá fariseus, sacerdotes, tem várias autoridades judaicas reunidas para julgar Jesus.
Pergunta, você é o filho de Deus? E a pergunta não é para saber. A pergunta é para ver o que é que ele vai declarar. Porque vão usar isso para condená-lo. Você é o filho de Deus? Jesus diz, eu sou. Então o sumo sacerdote rasga suas próprias vestes, né? E condena Jesus como alguém que estava blasfemando contra Deus. E essa foi a principal motivação que os judeus usaram para a morte de Jesus. Ele estava blasfemando. Quando morria na cruz, quando morreu na cruz, diz lá no capítulo 15 que o véu do templo se rasgou de cima a baixo, em duas partes. E quando viu Jesus morrendo naquela circunstância, o que é que o soldado romano disse? Este é verdadeiramente o Filho de Deus. Então Marcos tem essa ênfase nesse título de Jesus como o Filho de Deus. Verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Ainda, meus irmãos, para mostrar que Jesus era quem ele dizia ser, para mostrar que Jesus era de fato o Filho de Deus, nós temos algumas afirmações que Jesus utilizou para fundamentar a sua autoridade como Filho de Deus. Ele demonstrou a sua autoridade sobre os demônios, demonstrou a sua autoridade sobre as enfermidades. A própria sogra de Pedro, né? A sogra de Pedro, Jesus ordenou que a sua febre a deixasse e ela deixou. Jesus demonstrou a sua autoridade para perdoar pecados. Quem pode perdoar pecados? Só um, Deus. Só que Jesus fez o quê? Perdoou pecados. O que significa? Tcharam! Pergunta para um testemunho de Jeová e veja a mágica acontecer. Também Jesus demonstrou a sua autoridade sobre a natureza e a sua autoridade sobre a morte, quando ele ressuscita pessoas. A sua autoridade ainda foi demonstrada de uma maneira mais suprema quando ele ressuscitou dentre os mortos, quando nem mesmo a morte pôde contê-lo. Sua autoridade sobre a morte. Apesar da sua autoridade sobre tudo, Jesus jamais usou a sua autoridade para proveito de si mesmo. Pelo contrário, Jesus nunca disse, olha, eu sou autoridade, eu mando e vocês obedecem. Um dos versículos chaves do Evangelho de Marcos diz outra coisa. Jesus disse, nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então, quando os discípulos estavam discutindo sobre quem era o maior, Jesus disse, o maior é aquele que deve servir aos outros. É o que deve ser servo de todos. Porque eu mesmo, o Filho do Homem, não vim para ser servido. Eu vim para servir. E esse serviço vem em forma de resgate. Resgate por muitos. Isso nos ensina muita coisa. Isso nos ensina muita coisa. Isso nos ensina que se Jesus, o Filho de Deus, aquele que detém toda a autoridade, não veio para ser servido, ele veio para servir, nós devemos seguir o mesmo caminho do Mestre. Nós viemos para servir, nós estamos aqui para servir. E não para ser servido por ninguém. Nós não existimos para ter poder sobre os outros. Nós existimos para servir uns aos outros. Então, eu finalizo com algumas reflexões. Vocês têm, aqui não tem mais nada. Esse é um resumo. Algumas aplicações diante de tudo aquilo que a gente expôs aqui. O Evangelho de Marcos é um evangelho, é uma mensagem acerca de Jesus. O Evangelho de Marcos é uma mensagem acerca de Jesus. Isso implica dizer que há muitas coisas que nós podemos dizer quando nós estamos evangelizando. Você pode falar sobre inferno, pode falar sobre condenação, sobre salvação, pecado. Mas você não está pregando o evangelho se você não fala de Jesus. Você não está pregando o evangelho se você diz Deus te ama e não fala de Jesus. Você não está pregando o evangelho. O evangelho é uma mensagem sobre
Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, Jesus é o centro da mensagem do Evangelho. Se nós não falamos da sua obra na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, você não está pregando sobre Jesus. Então, o Evangelho é uma mensagem sobre Jesus. Segunda coisa, o Jesus a quem devemos depositar toda a nossa fé e esperança não pode ser fruto da nossa imaginação. O que é que eu quero dizer com isso? Nós não podemos seguir um Jesus segundo os nossos termos. Tipo assim, Jesus, para mim, Jesus é assim. A outra pessoa, não, mas para mim, eu penso que Jesus é assim. Eu acho que Jesus prefere assim. Eu acho que Jesus gosta das coisas assim. Eu penso que Jesus é desse jeito. Para mim, Jesus aprova isso, desaprova isso. Jesus Cristo, Filho de Deus, não pode ser fruto das nossas especulações. Jesus, do Evangelho, é o Cristo, Filho de Deus. E aceitar Jesus significa reconhecer nos termos que foi revelado na palavra de Deus. Entenda isso. Então, se você não reconhece que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o Jesus que você conhece pode ser comparado a vários outros. Vários outros salvadores aí. Vários outros messias. A fundadores de outras religiões. Esse Jesus nas Escrituras, o Jesus do Evangelho de Marcos, é inigualável, não há outro. Ele é único. Ele é único. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Então nós não podemos crer num Jesus que na nossa mente fabrica. O nosso Jesus é o Jesus da Bíblia. Você quer conhecê-lo? Siga a Bíblia. Por último, relembrando algo que eu disse. A morte de Jesus não foi uma tragédia, mas foi um plano de Deus para resgatar a mim e a você. Jesus não morreu na cruz como se as coisas deram errado e ele precisou morrer. Na verdade, esse foi o plano de Deus. Aprove a Deus. Em Isaías 53 diz que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Ao Senhor agradou fazer isso. Por quê? Para resgatar a mim e a você. A grande questão aqui é que nós sabemos que Jesus morreu para nos salvar. A questão é como você responde a isso. Como você responde ao que Jesus fez por você. Você pode responder isso com indiferença. Ele morreu por mim, mas eu não mandei. Eu não pedi isso. Eu já vi gente falando isso. Eu não pedi para ele morrer na cruz do meu lugar. Essa é a questão, capitão. Você jamais pediria. Você jamais pediria. Se não fosse ele, se não fosse o Senhor, você não teria chance. Como é que você responde ao que ele fez? Você pode responder com fé. Fé para recebê-lo como seu Senhor e Salvador. E você que é crente, você pode responder também com fé. A fé para viver para ele, para aquele que te resgatou na cruz do Calvário. Então lembre-se, a morte de Jesus não foi uma tragédia. Foi o plano de Deus para resgatar a mim e a você. Amém. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos ensinar essa noite mais uma vez. Pedimos a tua bênção para nós compreendermos a tua palavra nos próximos dias dessa série. Nos ajude, Deus, a compreender a profundidade deste evangelho. Que isso nos dê mais fé em Cristo, que somente em nós esse senso de que nós somos amados pelo Senhor através do teu Filho e que através da vida de Jesus nós também possamos encontrar para nossas vidas um modelo, um padrão de como devemos viver nesse mundo para agradar ao Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.